Então, até ontem, o que a gente fez? Até ontem a gente estava fazendo uma revisão de psicometria, né, de processo psicométrico, observando, né, qual que é o comportamento do ar quando ele, né, é tratado num sistema qualquer aí, né, por exemplo, um sistema de resfriamento e desmistificação, que é o que a gente mais usa, né. A gente aproveitou para mostrar, então, o que que é fator de calor sensível, você já viu, revisar, né, relembrar aí, ou aprender, né, sobre o que é fator de bypass, fator de contato, né, tá? Como é que calcula a temperatura de mistura, como é que eu calculo a temperatura do ar que vai ser insuflado, tá? Como é que eu calculo a vazão de ar, né, a vazão de ar total e a vazão de ar externo, tá? Então a gente viu, isso é parte inicial aí. Então aquelas vazões, a gente depois vai usar isso daí para a gente fazer um dimensionamento de duto, tá? Então, quando a gente agora falar de dimensionamento de duto, aquelas vazões que a gente já sabe calcular, a gente usa aquele número para dimensionar um duto de ar, né? Ok. Mas antes da gente falar de duto de ar, a gente precisa falar um pouco sobre sistema de ar-condicionado, né? Sistema de climatização. O que é falar de sistema de climatização? Ora, se sua câmera está ligada, tá? Ok, beleza. Senão a gente fica vendo aí você. E fica pesado aí para quem não tem, quem está usando o celular, né? Bom, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber né, quais os possíveis sistemas e equipamentos que eu posso utilizar. A gente ainda não quer responder, mas qual que eu vou usar? Mas a gente precisa ter uma noção de quais existem, né? Tá? Então, pensando num projeto, né? Se eu fosse pegar aqui um projeto de ar-condicionado, né? De climatização, né? Então, eu preciso especificar o sistema. Então, o que que eu tenho, né? Basicamente, eu vou então um projeto, né? Eu vou começar um projeto. O que que eu tenho? Eu tenho um projeto de edificação, né? Ou seja, as plantas, material construtivo e tudo mais, orientação e tudo mais, né? Dados meteorológicos do local, né? Então, como é que é o local, como é que são os dados externos, que a gente viu que a gente consegue pegar isso daí lá na 16401, né? A ocupação, como é que funciona esse lugar, né? Qual que é o tipo, né? De ocupação, né? Então, qual que é o processo de ocupação interna, né? Qual que é o critério, se é para conforto, né, se é para processo, enfim, né, que nível de qualidade eu vou ter que precisar para esse projeto. E aí a gente tem as cargas, né? A gente calcula as cargas lá, seja de resfriamento, de aquecimento, de ventilação, enfim. A gente calcula as cargas. Tendo isso daqui, aí o próximo passo é a gente selecionar um sistema. O que é selecionar um sistema? É Não precisa selecionar exatamente qual que é o equipamento, mas qual que vai ser a estratégia de climatização, entendeu? Ah, eu vou usar um sistema que eu vou ter uma casa de máquina. Ah, não, eu vou colocar uma máquina em cada ambiente, tá? Então, a gente precisa ter essa noção. Então, a gente precisa, né, entender qual que é o tipo de sistema que a gente vai utilizar. Tá? Dentro desse tipo de sistema vai dar para a gente, dependendo do tipo de sistema que a gente vai usar, a gente vai ter que dimensionar duto de ar, vai ter que dimensionar, de repente, tubulação de água, né, tubulação de água gelada, né? Vai ter que verificar esse sistema de ventilação, né? Vai ter uma serpentina de aquecimento, sim ou não, né? Como é que vão ser os controles. E aí, a partir disso daqui, né? Tá? A partir disso, a gente vai ter uma estimativa de investimento. Então, quanto mais ou menos custa isso daí, né? Para comprar e quanto é que custa isso aí para operar? Vale a pena, sim ou não? Então, lá no ciclo de vida desse produto, isso aí vai se pagar ou não, né? Se sim, beleza, eu sigo em frente. Se não, eu volto aqui, né? E tento escolher um sistema mais barato, né? Tá? Então, nem sempre a gente escolhe o que é o ideal para o lugar.
escolhe o melhor para aquele projeto, né? Para aquele projeto nem sempre é o mais eficiente, porque quanto mais eficiente, mais caro é, né? Tá? Então, é isso que a gente vai dar uma olhadinha. Então, o que a gente vai falar aqui hoje são sobre sistemas e equipamentos, tá ok? Então, para alguns, essa aula vai ser não, uma aula chata, porque o cara, eu já sei tudo, né? Para outros, talvez alguma coisa seja novidade, mas, enfim, a gente tem que alinhar a informação com todo mundo, né? A gente parte do princípio que ninguém sabe, né? Tá? Porque senão aí fica difícil para a gente explicar as coisas, né? E aí eu vou usar duas apresentações, porque eu estou atualizando uma apresentação aí, ó, essa aula, só que eu não consegui terminar, né? Óbvio que não, né? Então eu vou, ora estou num slide, ora estou numa apresentação, ora na outra. E aí depois eu ponho as duas para vocês lá no Siga, tá bom? Tá? Então vamos lá. Então deixa eu descompartilhar isso aqui, para eu ir lá na apresentação mais nova. Não, você não perdeu muita coisa ainda não, Deus. Vamos lá. Ok. Então, ó, a gente vai fazer uma classificação dos sistemas de ar-condicionado, ok? Então, a partir dessa classificação, a gente vai, né, mostrando alguma coisa aqui, né? E aí a gente vai caminhando aí nos equipamentos. Então, ó, como é que eu posso classificar esses sistemas de ar-condicionado? Então, vamos ver. Opa. Então, eu posso classificar de algumas formas, tá? Posso classificar, por exemplo, pela missão, né? Ou seja, qual que é o tipo de atividade dele. Posso classificar ele pela estação em que ele atua, né? Como é que funciona isso daí? Ele é só para verão, só para inverno. Pelo tipo de instalação, pelo tipo de equipamento ou pelo tipo de sistema, tá ok? Tá? Então, são formas que a gente tem aí para classificar, né, os equipamentos, né, os sistemas de climatização, sistema de ar-condicionado, sistema de climatização, ok? Como é que a gente classifica isso daí pela missão? Bom, pela missão ele pode ser de duas formas, ou ele é para conforto, ou ele é para processo. Projetos que rendem mais dinheiro para o projetista são para processo, tá ok? Tá? Então, em projetos para processo, eles são bem menores, né? A quantidade de projeto para processo é menor, só que o valor agregado aqui é maior, tá? Então, em projetos de processo, sala limpa, data center, né? Hospitalar, eles são projetos que têm um volume menor, né? Assim, um volume de pedido menor, mas ele tem um custo maior, tá? Porque os equipamentos aqui têm mais valor agregado, né? O controle é mais preciso, ok? Então, sistemas, né, para controlar condições atmosféricas de modo a satisfazer os requisitos de certos processos industriais ou científicos, né? Então, se tiver, por exemplo, lá no Instituto Butantan, eu tenho lá, né, sala limpa, né, em vários lugares lá, né? Processo científico, né? E para conforto, pode ser para qualquer lugar, né? Escritório, casa, supermercado, restaurante, salão de festa, escola, qualquer lugar, né? Qualquer um desses daqui são projetos para conforto. Então aqui eles têm maior quantidade, mas o valor agregado é menor do que para processo, né? Porque o controle, né, tem uma certa precisão, mas não é tão rígido quanto para processo, né? Tá? Então a gente pode classificar por essas duas formas com relação à sua missão, ou seja, qual que é o seu objetivo, né? É, se for pela estação que ele atua, então a gente pode ter um sistema que é só para inverno, ou seja, ele só vai atuar durante a época de inverno, pode ser só para verão, ou pode ser para o ano todo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver lá um sistema
que é só de resfriamento e desumidificação, se eu tiver numa época do ano que está frio, né, não tem sentido, né, eu ter um ar-condicionado resfriando o ambiente, porque ele já está frio, né? Mesma forma, né, se eu tiver só um serpentina de aquecimento, né, um aquecedor, né, tipo um sistema de calefação, se tiver quente, ele não vai atuar. Então, quando eu vou fazer, dependendo do tipo de projeto que eu vou fazer, eu faço um projeto para o ano todo, ou seja, eu calculo uma carga de verão e uma carga de inverno. E aí eu tenho um projeto de verão e inverno. Ou seja, que ele atende o ano inteiro, né? Tá? Que ele atende todas as condições do ano. Ok? Tá? Então, é uma forma que eu tenho para classificar, né? Tá? De acordo com a estação. Ainda, né, eu posso classificar ele pelo tipo de instalação, né? Então, pela instalação, ele pode ser central, semicentral ou individual. Aqui, né, o que é uma instalação central? É aquela que eu vou ter casa de máquina, né? Tá? Então, aqui, se eu tiver casa de máquinas, é uma instalação central, né? Ou seja, eu tenho lá, né, as minhas máquinas principais que vão fazer o resfriamento do fluido lá, a água, a etilenglicol, que seja, e aí eu tenho as minhas máquinas lá nos ambientes que vão receber essa água para, né, resfriar o ar, né, do ambiente, ok? Então isso daí é um sistema central. O que é um sistema semicentral? Sistema semicentral, né, é aquele que eu vou colocar o equipamento por ambiente, tá? Então, assim, eu tenho um equipamento por andar, por exemplo, tá? Tipo um splitão, né? Posso colocar cada um num andar ali, e aí, então, ele é semicentral, tá? E o individual, né? Individual são esses que a gente, né, mais encontra aí, né? São, né, os split, a construção de janela, né? Multi-split, ou seja, eu tenho equipamentos independentes por ambiente, ok? Tá? Então, eu tenho esses três aqui. Bom, qual que é a vantagem, então, de fazer uma instalação, né, de ar-condicionado central? Se eu tiver uma instalação de ar-condicionado central, as vantagens são essas daqui, né? Ó, eu tenho uma climatização mais uniforme do edifício, né? Meu projeto tem uma climatização mais uniforme, tá? Por que mais uniforme? Porque eu consigo, né? Eu vou ter a máquina, né? O meu resfriador lá, que a gente chama de chiller, no local, e vou ter meus equipamentos. Eu tenho um andar aqui, por exemplo, uma sala aqui, né? Tá? Eu vou conseguir melhor, né? Distribuir o ar no ambiente, né? Então ele vai enviar aí, né? O meu fluido para trocar calor, né? Para trocar calor com um fan coil, né? E aí o ar, né, eu consigo distribuir esse ar mais uniformemente nos ambientes, né? Depois de passar pelo meu fan coil, ok? Então eu consigo melhor, né, uma uniformidade melhor aí do ar nos ambientes. Diferente, por exemplo, se eu coloco um split, né? A distribuição do ar não é boa, né? A gente já falou sobre isso daí, né? Ok? Que mais? Ocupa menos espaço útil, por quê? Porque o pesado, né, está numa casa de máquinas, né? A rede de distribuição de energia é menor, por quê? Porque eu não estou aqui, né? Eu não preciso ter uma tomada em cada espaço para ligar um equipamento, né? Eu tenho um equipamento lá central e aí o restante, né, não precisa de então, ter um custo energético menor, né? Eu gasto menos energia elétrica. Então ele é mais econômico, né? Tem um melhor desempenho térmico, tá? Isso é fato, né? E maior durabilidade, né? Se eu tivesse aqui 20 ar-condicionado de janela, isso daí com certeza eu ia ter muito trabalho aqui, né? Tá? Mesmo que fosse split, muito trabalho também. Cada um desses aqui é um equipamento individual, eu preciso fazer manutenção em cada um deles, né? Aqui a minha manutenção é centralizada, né? Tá? Então tem essas vantagens, né? Mas óbvio que tudo que tem vantagem também tem desvantagem, né? Então, quais são as vantagens dos outros dois, velho? Porque se só tem vantagem no sistema centralizado, por que que eu tenho semi-centralizado e individual?
Então, vamos lá. Então, ó, as vantagens, né, desse tipo de sistema aí são principalmente, né, quando eu tenho projetos, né, que são mais horizontais, né, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá escritórios, né, individuais, né, eu tenho um ambiente que tem vários escritórios que são de empresas diferentes, né? Ou é um ambiente único, né, numa horizontal, né? Então, são lugares onde cabem mais aí, né, os instalações semi-centralizadas e individuais, né? Qual que é a vantagem? Tem duas vantagens principais. Primeiro, sujeito o funcionamento da instalação às suas próprias necessidades e usos particulares. Então, por exemplo, se eu tenho lá um ambiente, um andar, por exemplo, né? Eu tenho duas empresas, tá? Que eu tenho a empresa 1 e aqui eu tenho a empresa 2. Não necessariamente essa empresa 1 tem o mesmo perfil de utilização que a empresa 2. Então, nesse caso, cabe um equipamento individual aqui e um equipamento individual aqui, né? Tá? Certo? Ele consegue se adequar a isso. A despesa não precisa ser rateada, né? Porque como cada um tem o seu equipamento, né? É problema individual, né? Tá? Então, cada setor é responsável pelo seu custo de energia, né? Então, essas aqui são algumas vantagens que a gente tem, né? Tá, em relação ao central. Então, no central, a vantagem é quando é uma empresa única, né? Tá? Ou quando, né, é um prédio que tem perfil de utilização aproximadamente igual, né? E pelo tipo de equipamento. Bom, pelo tipo de equipamento eu posso, né, fazer isso aí como sendo de expansão direta ou de expansão indireta, né? De expansão indireta a gente também fala assim que é de água gelada, né? Oi. Desculpa interromper aí. Fala Só aí. para mim fazer uma anotação aqui. Então, o que se entende por ar-condicionado central seria o sistema de água gelada. Isso, O de expansão semi-central seria indireta, né? um VRF, um VRV. É o VRV, né? Que a gente chama de VRV porque o VRF é patenteado, né? Mas o VRV ele é expansão direta. Não, mas em questão dele ser central ou não? Não, então, aí o que que acontece é o seguinte, aqui ó, o que estou dizendo aqui é o seguinte, o que que é central? Central eu tenho um equipamento aqui, numa casa de máquinas não precisa ser exatamente uma casa de máquinas, pode ser um piso técnico, né? Por exemplo, uma laje, né? Tá? E daqui eu distribuo para os ambientes o meu fluido, ok? Meu frio, distribuo frio, aí, vamos dizer assim, seja água gelada ou seja um fluido refrigerante, beleza? Entendi. Tá? Então, isso aqui pode ser tanto com expansão direta quanto com expansão indireta, ok? Tá? Por quê? Porque se for expansão indireta, né, a gente vai usar um chiller aqui, certo? Eu tenho água gelada lá, alguma salmoura. Se for com expansão direta, eu estou usando um VRV, certo? Certo. Beleza? Tá? Por quê? Porque se for um VRV, na verdade aqui eu tenho um piso técnico, né? Eu tenho um piso técnico aqui, onde estão as condensadoras aqui, que, né, mandam depois esse fluido lá para as evaporadoras que estão dentro dos ambientes, ok? Certo. Tá? Diferente de uma semi-centralizada, por exemplo, né? O que que é uma semi-centralizada? Deixa eu pegar aqui da outra aqui. Aqui você adiantou aí a, a- o slide, mas deixa eu mostrar aqui.
Só um minutinho que tem que... Agora eu vou procurar ele lá. Só um segundo. Aqui, fechou. Eu vou voltar tudo lá depois, né? Mas é que você adiantou a pergunta aí, né? Vamos lá. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um equipamento lá fora, né? Na verdade, vários, né? Se for um caso, né? E aqui os internos, né? Certo? Tá? Então é isso, né? Cada um desses aqui, ó, é um individual, tá vendo? Esse aqui tá nesse ambiente, esse tá nesse ambiente, esse tá nesse. E aí eles conseguem, né? Ó, tá vendo? Um tá resfriando, tá esquentando, né? Aí tem um sistema que faz isso daí, né? Mas eles têm um equipamento ou vários equipamentos lá num piso técnico, ok? Esse sistema centralizado. Normalmente, né? Sistemas centralizados eram sistemas de água gelada, né? Hoje, por conta do VRV aí, né? A gente também tem esse cara aí, né? Tá? Mas também é um sistema centralizado, ok? Tá? Entendi, professor. Apesar de que, né, o Brasil, você sabe que o Brasil é o país que mais usa VRV no mundo, né? Não sabia dessa informação aí, não. No mundo, no mundo. Nem quem inventou usa tanto que nem a gente. Né? Quem inventou isso daí, né, foi os japa, né? Nem eles usam tanto que nem a gente, né? Nem eles, não. Enfim. Ô, professor. Oi. E quando tem a sala de máquina, o ar é transmitido via tubos de ventilação Duto. gelado, né? E no ambiente tem mais de um equipamento desse, mas tudo do lado de fora. É tudo centrais? São várias centrais num ambiente só? Espera aí, como é que é o negócio aí? Você tem você tem o que na casa de máquina? Ó, Chile? Tem o equipamento tipo esse que o senhor está falando de expansão direta. Condensadores. O condensador e a evaporadora junto, ventilando com um duto para um ambiente, tipo um salãozão. É um splitão, né? Então, mas aí é isso aqui, ó. Espera aí. É que vocês... Aí tem mais de um desses, mas tem várias salas de máquinas. Não, então, mas calma. Isso aí é isso aqui. É que eu estou fazendo o TCC e tem a igreja lá, que recebe, acho que, 6 máquinas. Então, mas que máquina que é? Cada setor tem um duto diferente. Então, mas que máquina que é? O que é ela? Então. Isso que eu estou em dúvida. É tipo essa daí. Então, mas isso aqui é um selfie. Isso aqui é um selfie. Não, aqui do lado direito. Do lado direito é uma torre de resfriamento. Ah, não. Mas a máquina parece com essa, com o ventilador para cima, jogando então, no duto com dutos de ar refrigerado para ir chegar até aí o salão da igreja. Então, mas não é isso pode aqui, ser que seja uma dutada individual, né? Você está confundindo com fancói. São as dutadas individuais porque a condensadora é barril e aí é super assim. Pode, porque assim, ó, ou ele vai ser um selfie, se for um projeto mais antigo, ou ele vai ser um fancoil lá. Não, tá certo, é assim mesmo. Isso aqui é um selfie, entendeu? Isso aqui, o que está acontecendo? É que a gente ainda não falou desse equipamento aqui ainda, né? Mas né? Isso aqui é um selfie, né? Com condensação a água, pode ser a ar, tal. Então, isso aqui é a expansão direta, tá? Então tá aqui, ó. Então aqui é uma casa de máquinas, por exemplo, tá? Pode ser uma casa de máquina, né? Então ele recebe aí, né?
o ar, né? Então, o ar entra aqui, certo? Entra por aqui. É resfriado aqui nessa serpentina aqui, ó. Nessa serpentina, certo? Que é o meu evaporador aqui. Esse evaporador está recebendo o que aqui, ó? Né? Água, então, desculpa, está recebendo aqui, né? Meu ar. Então, ele resfria aqui e vai para um duto, ok? Tá? Aqui dentro aqui tem um fluido refrigerante que é resfriado depois com essa água aqui, ó, que é uma água de condensação, como se fosse lá um chiller, né? Só que é um self, né? Com condensação a água, né? Com condensação a ar, né? Ok? Então, esse é um tipo de um desse máquina. daí, só que ele não tem a torre de... Então ele é com condensação a ar. Isso. É igual um split, né? O que tem aqui? Tem a serpentina, tem um fluido refrigerante, só que aí aqui é um condensador, é um outro trocador de calor que troca calor ar, fluido refrigerante, né? Entendeu? E aí pode ou não ser remoto, né? Ok? Beleza. Então é self. Self-contained. A gente já vai mostrar ele aqui já, né? Obrigado. Já vou mostrar ele aqui. Quer dizer, eu acho que é self, né? Tem que ver lá, né? Pelo que você está falando aí, né? Tá? Mas vamos lá. Então, a gente vai mostrar esses caras aí. Então, ó, o que a gente tem aqui? Ou a gente tem expansão direta ou expansão indireta. Se for expansão direta, o refrigerante troca calor direto com o ar, né? Tá? Então, o refrigerante está dentro de um tubo, né? Dentro de um trocador de calor, e o ar passa, troca calor com ele, e aí, né? Eu resfrio o ar. Tá? Então, esse aqui é um método bem eficaz, né? Por quê? Porque é direto, né? Só que o que acontece com esse método aqui? Se a minha carga térmica for muito elevada, né, ou se as minhas distâncias forem muito grandes, a minha quantidade de fluido refrigerante começa a aumentar demais, né? Meu volume e vazão de fluido refrigerante começa a aumentar demais. Então, tem mais sentido eu usar a expansão indireta, né? Por quê? Porque aí eu consigo, né, por conta do calor específico da água ser bom, né, se a energia dele ser boa, né, tá? Ele tem uma alta energia, né? Eu consigo, então, com um volume menor, né, resfriar bem o ar, né, tá? Fazer o mesmo processo que seria numa expansão direta. Só que aí aqui o que acontece, né? Para que eu tenha uma expansão indireta, eu tenho que ter um circuito que vai fazer com que eu resfrie a água num resfriador, né, de líquido, que a gente normalmente chama de chiller, né? Chiller é resfriador, né? Tá? Então, resfriador de líquido, que vai resfriar, então, né? Vai resfriar esse fluido refrigerante, desculpa, vai resfriar essa água, né? Ou qualquer outro fluido que eu estou de trabalho, né? Seja salmoura, água pura, enfim, né? E aí essa água vai até então uma serpentina que vai resfriar o ar que vai ser insuflado para dentro do ambiente, né? Que vai resfriar o ambiente, que vai combater o ar do ambiente. Então, né, é um processo indireto, mas que para quando eu tenho projetos grandes, ele é mais eficiente, né? Então eu tenho, por exemplo, aqui nesse caso, aqui na expansão direta, eu tenho um ambiente aqui, coloco minha máquina aqui, né? Certo? Fazer lá uma máquina lá que vocês têm lá no laboratório de ar-condicionado, né? O piso-teto lá, o ar entra aqui, certo? Tem uma serpentina aqui dentro, ele troca calor com esse cara e é devolvido frio. Então é direto, né? Um método eficaz. Aqui não. Aqui o que eu vou ter? Eu vou ter uma serpentina. Professor, Oi? a bolinha aí do ponto, que essa aí é muito pequenininha. Tá, espera aí só um minutinho. Bolinha, só deixa eu. É que eu tô fazendo é que eu tava fazendo um desenho ali, né? Por isso que ficou. Por isso que aqui eu tava. Aqui, ó. Peraí, que agora aparece todo mundo aqui. Aqui eu tava fazendo um desenho, né? Tá ok?
Só para fazer o desenho aqui, ó. Então, ó, se eu tiver uma expansão indireta, eu vou ter que ter um resfriador, né? Sem entrar muito no detalhe, que a gente vai ver lá a figurinha direitinho, né? Então, aqui eu tenho um resfriador de água. Esse resfriador de água vai mandar água para um equipamento que tem uma serpentina e tem um ventilador, né? Que a gente chama de fan coil, né? Brasileiro gosta, né, de dar o nome em inglês, né, para as coisas, né? Fan coil, né? Fan, ventilador, coil, serpentina, né? E aí o que acontece? Eu entro com ar aqui, esse ar é resfriado por essa serpentina, e aí esse ventilador insufla esse ar, que aí insufla normalmente por um duto, né, de ar, ok? Então é um sistema indireto, né? Mas que para cargas térmicas acima de 80 TR começam a ser justificados, tá? Então, projetos de baixa carga térmica não tem sentido usar expansão indireta, né? Nem tem, né? E os que tem, não vale a pena, né? Tá? Então, projetos menores, a gente usa expansão direta. Projetos maiores, a gente usa expansão indireta. Apesar de que no Brasil agora, né, criou uma... Agora não, é um tempo já, né? Criou uma... Como é que eu posso dizer assim? É uma moda, né? É a moda do VRV, né? Tá? A moda do VRF, né? Então, o cara vai fazer o projeto e mete VRF lá, né? Nem todo projeto, de climatização, o VRF é uma boa solução, né? Às vezes a solução mais econômica, mais eficaz, é um sistema indireto. Mas por que os caras usam VRV? Porque é meio que uma receita de bolo, né? Tá? Faz um, deu certo, aí vai fazendo todo mundo igual, né? Tá ok? Então, você podia gravar isso aí para me mostrar para os clientes, meu professor. Vou com um cara lá, o cara tem uma casa, tem espaço para colocar as máquinas individuais, e o cara quer porque quer um VRV lá. Entendi. É que é moda, né? Então, é que assim, o que tem que fazer? Tem que mostrar, né, o custo operacional, né? Custo operacional, para entender que durante o ciclo de vida talvez não justifica, né? O que acontece no VRV? No VRV, não tô falando mal do VRV. Estou falando o seguinte, ele tem uma particularidade, né? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de usar uma expansão direta e indireta? Por exemplo, eu tenho um projeto que cabe tanto VRF, lá, o VRV, quanto cabe um chiller. Vamos supor que é um projeto lá que, na capacidade térmica, daria para usar qualquer um dos dois. Então, o que a gente tem que analisar? Se eu usar expansão direta, que é o VRV, né, eu vou precisar ter uma pessoa qualificada. Beleza, no chiller também eu vou precisar ter uma pessoa qualificada. Então, a gente está os dois ali, estão pau a pau. Mas se eu tiver um vazamento no VRV, para encontrar esse vazamento vai ser um pouco mais complicado, né? Já na expansão indireta vai ser um pouquinho mais fácil. E um pouco mais fácil para resolver também, né? E o custo, né, de processo, né, durante o ciclo de vida, ele acaba ficando menor, né? Tá? Então, são essas coisas. Então, a gente tem que analisar, tem que ver caso a caso. Tem caso que é melhor mesmo usar o VRV, mas é uma moda, né? O cara viu lá que é bonito, tal, tem uma caixa bonita. Você vê, entra na internet e digita ar-condicionado. Você vai ver lá que sempre tem um telhado cheio de VRV, né? Ok? Então, é igual carro elétrico, né? Faz a propaganda, né? Aí fica aí. Bom, tá lá. Então, expansão direta, expansão indireta, tá? Aqui
exemplo, né, de expansão direta. Então, quando eu tenho expansão direta, né, então eu tenho obrigatoriamente, né, uma unidade que a gente chama de evaporadora, uma unidade condensadora. Hoje em dia, esse negócio de chamar de unidade evaporadora e condensadora está meio que caindo, né? A gente está meio que chamando agora assim, né? Tem uma tendência de chamar de unidade interna e unidade externa. Por quê? Porque antigamente o evaporador era só evaporador e o condensador era só condensador. Mas hoje a grande maioria dos equipamentos de expansão direta, eles têm quente e frio, né? E aí, quando ele é quente, né, o que é evaporador vira condensador, e o que é condensador vira evaporador, né? Então, eles têm essa função, tá? Então, hoje em dia é bastante, né, tá bastante em moda, né? Usar chamar a unidade interna e unidade externa. Mas, enfim, então eu tenho uma unidade evaporadora, que é o que vai trocar calor com o ar, né? E uma unidade condensadora, que é o que vai rejeitar, né, o calor absorvido por esse fluido refrigerante, né? Tá? Então, aqui é um compressor, né, que tem uma linha, né, de descarga desse compressor, aqui é uma linha de líquido, né, um dispositivo de expansão, certo? Um dispositivo de expansão aqui, então eu tenho líquido, né, passo aqui no dispositivo de expansão aqui, né, tá? Sai do condensador como líquido, entra aqui, né, no dispositivo de expansão. A ideia de entrar no dispositivo de expansão é justamente para a gente, né, diminuir ali, né, a temperatura por conta da expansão, e aí eu passo aqui num evaporador onde troca calor com o ar do ambiente, né, e aí ele acaba evaporando. Aí aqui é uma linha de sucção que vai para o compressor, né? A saída do compressor a gente chama de linha de descarga e volta para o condensador. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem lá, né, na expansão direta, tá ok? Que aí pode ser isso daqui tudo numa única máquina ou pode ser tudo, ou pode ser isso aí dividido, né? Tá? Aqui está no nome do professor Rui, que foi quem fez esse desenho, tá? Então, eu estou usando o desenho desse professor aí, que foi o professor Rui. Se for expansão indireta, né, aí eu tenho, né, uma divisão de tarefas, né? Então aqui, ó, esse lado aqui, esse pedaço aqui que eu estou marcando, ele tem a mesma função do que tem aqui na expansão direta. Eu tenho um fluido refrigerante que está passando aqui, tem um compressor, né? Tá? Então esse compressor aqui manda para o condensador, condensa, tem um dispositivo de expansão, né? Esse dispositivo de expansão, então, ele vai, né, fazer com que, então, eu tenha uma expansão desse líquido virando aqui, então, né, um líquido e gás aqui na saída, né? Tá? Com a baixa temperatura, tá? E aqui é um trocador de calor, certo? Então, quando ele evapora, volta lá para o compressor. Bom, aqui nesse trocador de calor, ele está ligado com, né, ele está trocando calor quem com quem? Bom, aqui tem um fluido refrigerante e aqui tem, por exemplo, água, né? Então, essa água, ela está mais quente do que o fluido refrigerante, então ela vai ceder energia para o fluido refrigerante de forma que ela sai fria. Quando a gente fala água gelada, né, água gelada é um termo, né, muito genérico, né? Não sai exatamente tão gelada assim, né? Mas, enfim, sai fria, né? A gente chama de água gelada. E aí, então, a água sai gelada aqui, né? Então, a água sai fria. Essa água fria, ela vai por um tubo até um equipamento, né? Um fan coil aí, né? Ventilador serpentina. E aí, ou ele resfria o ar do ambiente diretamente, ou ele resfria o ar do ambiente que depois vai ser, né, insuflado, desculpa, resfria o ar de um local que depois vai ser insuflado para dentro do ambiente. Então ele pode ou não ser dutado, né? E aí essa água, agora ela esquentou, né? Porque ela trocou calor com o ar, né? Então o ar estava mais quente que a água foi aquecida, volta aqui pela minha linha hidráulica, né? Aí eu tenho uma bomba que retorna esse cara aqui, tá? Então, nesse caso aqui, essa linha, né, esse duto aqui, ó, essa tubulação de água, essa bomba, esse fan coil, essa serpentina não, né, esse equipamento aqui, né, que é o chiller, né, que é o resfriador de água, tudo isso aqui a gente consegue selecionar, né? São equipamentos individuais que a gente vai selecionando.
Esse condensador aqui, ó, ele pode ser, né? Pode ser a ar ou pode ser a água. Se for a água, ainda tem um outro circuito aqui, né? Que vai ter mais uma bomba, né? Um equipamento para, né, resfriar uma água que está aqui trocando calor aqui nesse condensador, e tudo isso aqui é selecionado, né? Tudo isso aqui é projetado, vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui, não. O que eu faço? Isso aqui é um projeto, né? Tá? É um projeto. Ou eu tenho isso aqui tudo com um equipamento único, eu compro um equipamento único que já vem com tudo isso, ou eu vou ter as unidades condensadoras de um lado, as unidades evaporadoras do outro, e aí eu dimensiono só as tubulações de fluido refrigerante, né? Tá? São projetos bem diferentes um do outro, né? Ok? E aí, para fazer um projeto desse aqui, tem que ter um nível de conhecimento um pouquinho maior de, né, mecânica dos fluidos, aí, máquina de fluxo. Com relação, né, à expansão direta, né, a gente pode ter alguns tipos de equipamento, né, então a gente pode ter o equipamento que é o autônomo, né. O que são equipamentos autônomos? É aquele que tem um único gabinete, né, então, onde tudo isso daqui, ó, está dentro de um único gabinete, ok? A gente pode ter isso daí sendo usado como um equipamento exterior ou um equipamento interior, tá? Então, ele pode ser um equipamento que a gente chama de janela, né, ou de parede, onde uma parte dele fica dentro do ambiente e outra parte fica fora, ou pode ser de telhado, tipo rooftop, né, tá? Que a gente também chama isso daí de self também, né? Ou pode ser interior, né, tá? Então, isso aqui fica dentro do ambiente. Então, condicionador interno com condensador refrigerado a ar integrado, montado na parede, né, que é, né, o wall mounted, né, que os caras chamam, né? Condicionador interno com condensador remoto, refrigerado por ar exterior. Então, né, o meu evaporador fica dentro, o condensador fora. Condicionador interno com condensador refrigerado a água, torre de resfriamento, aquele que eu, né, já fiz um spoiler ali, né? É um tipo desse aqui. Condicionador interno individual com refrigeração a água. Tá? Então, eu tenho vários tipos aí, né? Aqui eu vou mostrar aqui um de janela, né? Então, esse aqui é um tipo de janela, né? Bastante usado no passado, né? Hoje em dia é pouco usado, né? Mas ele tem aí, né, sua vantagem, né? A vantagem dele é que você chega na loja, compra esse bicho aqui, chega na sua casa, se tiver um buraco na parede, você mesmo monta, né? É só colocar ele lá naquele espaço reservado para ele, colocar na tomada e ele já está funcionando. É simples, né? Tá? Então, instalação simples. Não requer, né? Você não tem que pagar, né, um instalador para isso, né? A única coisa que você vai precisar, talvez, né, é um pedreiro, caso você não tenha, né, esse espaço na parede. Tá? Então, você pega os prédios mais antigos aí em São Paulo, aí, todos eles têm, não, um espaço para ar-condicionado do tipo janela, né? Tá? Que o pessoal chama de ACJ, né? Ar-condicionado de janela, né? Então, como é que ele funciona? Ele tem todo aquele ciclo lá de refrigeração todo instalado nele, né? Tem um lado que é uma condensadora, um lado que é uma evaporadora, né? Então, no caso aqui, né, ele está resfriando, né, o ambiente. Então, aqui eu tenho o meu lado evaporador e ele resfria, né? Tá? Se eu tivesse, por exemplo, quente e frio, a hora que for para ser quente, esse lado que é evaporadora vira condensadora, né? Tá? E ele joga ar quente lá para dentro. Aqui, né, é o princípio de funcionamento, né? Então, eu tenho, né, aqui, ó, é o lado evaporador, então é um trocador de calor aqui, né? Certo? E aqui é o lado condensadora, né? Aqui também é um trocador de calor, ok? Né? E aí ele fica montado, então, na parede da casa, né? Capacidade pequena, né? Então é mesmo para ambientes pequenos, né? Tá? Mas tem seu valor aí, né? Tem, né, não nessa última Febrava, mas antes da pandemia aí, né? Tinha uma empresa que estava lá lançando vários modelos, né, de ar-condicionado de janela, né? Então, olha lá, unidade de gabinete único, capaz de circular, filtrar, resfriar e desumidificar o ar de um único ambiente,
né? Filtrar mais ou menos, resfriar até a hora que você desligar e desumidificar também até a hora que você desligar, né? Eles não têm controle, né? Tá? Pode ter ciclo reverso, então ele pode ser quente e frio, tá? E aí ele vira uma bomba de calor, tá? E aí a capacidade média dele aí, né? Entre meio e 3 TR. Se a carga térmica do ambiente for entre meio e 3 TR e a pessoa tiver disponível, né, para comprar um equipamento desse, né? Ele funciona, mas lembra, né? Vai dar problema lá no ambiente de reclamação, principalmente quem estiver na frente do jato, né? Na frente do jato aí vai ser problema, porque ele vai jogar o ar frio na cabeça da pessoa, né? Mas tá aí, né? Vantagem: custo baixo, né? Você é muito mais barato aí que os outros tipos, né? Instalação é simples, né? Como eu disse, né? Você mesmo vai lá na loja, compra, leva no teu carro, chega em casa, tendo o buraco na parede, com uma tomada do lado, você mesmo, né, monta ele, né? Controle individual de temperatura, né, o controle é único dele para o ambiente, que é o que dá, né, a insatisfação, né? Por quê? Porque aí você vai ter gente que vai começar a sentir frio, né, porque o jato está direto, e assim, ele não vai desligar, né? Enquanto você não desligar ele, né, ele vai embora ali, né? Qual que é a desvantagem? Distribuição de área deficiente, né, que eu já falei aqui, né? Consumo de energia é relativamente alto, mesmo esses novos, né, que são bem melhores do que aqueles que é um caixotão, né? Mesmo assim, o consumo de energia dele é um pouco maior do que nos concorrentes dele, né? Tá? Mas, por exemplo, se você usa isso daqui num ambiente onde você não precisa ficar com ele ligado o dia inteiro, talvez valha a pena, né? Não permite renovação de ar e filtragem mais rigorosa, né? O filtro dele é um filtro bem, né, simplesinho, né? É um G3 lá, né? Vida útil pequena, essa vida útil pequena é questionável, né? Depende aí de como é que você usa ele, né? Afeta negativamente a arquitetura do prédio. Esse aqui eu acho que é o principal, né? A principal desvantagem do ar-condicionado de janela, né? Tirando aí as outras que os concorrentes dele também têm coisas similares, mas esse aqui, ó, é ruim, né? Tá? Por quê? Você fica com aquele prédio cheio daquelas coisas penduradas, né? E fica meio estranho, né? Tá? Baixa capacidade instalada, então, por exemplo, né, esse 3TR tá falando, né, dos maiores, né? Mas em média aí tá em 1,5 TR, né? Até 2 aí, né? Mas aí para você conseguir, então, colocar, se você precisasse de mais capacidade, você precisa instalar mais esses equipamentos. Aí fica pior ainda, você tem um monte de buraco na parede, né? Alto custo de manutenção, no caso de vários aparelhos, por quê? Porque cada aparelho é único, você está pagando a manutenção de cada aparelho. Lembra que a vantagem de centralizado, né? E alto nível de ruído. Esse aqui também é outro que é, assim, é muito ruim, né? É muito ruim. Isso é um problema. Por quê? Porque ele fica montado numa base e ele funciona, né? Ele funciona, e tudo que funciona que tem compressor no meio, né? Vai ter alguma vibração, não tem jeito, né? Eu sempre conto, né, pro pessoal que eu ia muito para Manaus, né, na outra empresa que eu trabalhava, e lá no prédio que eu ficava lá, né, chama Ponta Negra, né, o nome do lugar, ela tem um prédio gigante lá, onde no fundo era da Varig, né, o hotel da Varig, e tem esse hotel na frente que também era da Varig, mas era o hotel mais novo. E é tudo ar-condicionado de janela. Então, o que eu fazia lá? Eu chegava lá no hotel, ó, tarde, já suado, né? E aí ia sair para jantar. Então, quando eu ia tomar banho, eu deixava esse ar-condicionado ligado. E tomava banho e tal, e saía e deixava esse ar-condicionado ligado. E aquela barulheira, né? Porque ele fica, né, vibrando. E quanto mais velho ele vai ficando, mais ele vai vibrando. E aí ia sair para jantar, tal, voltava, aí o quarto estava congelado. Aí eu desligava esse negócio e deitava para dormir.
dava 1h30 depois eu tinha que acordar de novo, porque aí o quarto já estava já um calor infernal, aí eu ligava esse negócio de novo. Então eu passava a noite inteira ligando essa máquina aqui, né? Por conta do barulho, né? Tá? Mas é isso, é uma particularidade dele, né? Dependendo de onde ele está montado, faz menos barulho, né? Mas de forma geral, com o tempo ele vai, né, ficando meio barulhento, ok? Aqui está falando sobre o ciclo reverso, né? Então você pode ter um quente e frio, você tem uma válvula que é uma válvula reversora aqui, né? Ele inverte o ciclo e aí o que é condensador vira evaporador e o que é evaporador vira condensador. Sugiro você, né? Se tiver uma dúvida quanto a isso, entra lá na internet, lá no YouTube, e digita lá função quente e frio ar-condicionado. Se não me engano, é uma coisa assim. Tem um videozinho que é aquele mesmo pessoal que faz aqueles vídeos que eu coloco em máquinas térmicas, eles mostram direitinho, né, uma válvula funcionando lá, tem lá uma animação que mostra direitinho, né, a função da válvula. Ok? Bom, aqui é o rooftop, né? Tá? Então é uma expansão direta autônoma. Por que autônoma que eu estou dizendo aqui? É porque. Professor, Oi. Febrava tinha a CJ lá, já com R32 inverter. Então. Nessa última agora, né? Nessa última agora. É da Eugene, né? Então. Eu fiquei sabendo. É que nessa última Febrava eu não consegui. Foi uma semana que tinha muito compromisso e acabou não dando para eu ir lá. Mas eu vi lá o material deles, né, o catálogo, né? Mas é isso, né? Eles estão investindo. Então, assim, ainda vende, né? Ainda vende, tem mercado ainda, né? Tá? É muito mais barato que você, por exemplo, se você colocar um split, né? A gente vai falar do split. O split arquitetonicamente, ele é mais bonito. Só que ele é mais caro, né? Por conta do custo de instalação. Você tem que pagar um instalador. Você vai pagar em R$1.800, R$1.500 aí, fácil, um cara vai instalar para você, né? Um equipamento. Se o cara for seu brother, né, vai cobrar uns R$800, né? Pelo menos. Né? Então tem mercado ainda, né? O ACJ, né? Beleza? Aqui, ó, é o rooftop, então quando a gente diz autônomo também é que tudo está dentro dele, né? Tá? Opa. Então ele tem a unidade condensadora, unidade evaporadora, tudo incorporado. Esse cara aqui, ele é para, né, externo, né? Tá? Então normalmente ele vai, né, na laje, né? Esse aqui foi uma invenção americana, né? Tá? Isso aqui foi uma criação americana por conta dos Walmart, né? Então, você tem um galpão, né, e tem uma laje. Então, a ideia foi você ter um ar-condicionado que pudesse colocar na laje sem ter, né, uma casa de máquina, sem ter que se preocupar com uma cobertura, né? Então, aí para isso eles criaram, então, o rooftop, né? Então, o rooftop você tem aí, né, a unidade evaporadora e condensadora incorporada, né? Deixa eu mostrar aqui só mostrar aqui, tá aqui uma foto, né, de um sendo montado, né? Então aqui, ó, essa aqui serpentina, né? Tá? Então aqui unidade evaporadora, aqui unidade condensadora, né? Compressor, todo mundo junto aqui, né? Então essa aqui é uma unidade, e essa aqui é outra unidade, todo mundo, né, montado junto, né? Tá? Então ele é bastante interessante, né? Principalmente se você vai fazer aqui, né, uma montagem, né, numa laje, né? Então ele é interessante por isso, você não precisa se preocupar, né, com casa de máquina, né? Então fica um custo mais acessível do que você ter uma casa de máquinas, né? Tá? E ele usa expansão direta, né? Então tá tudo incorporado aqui, né? Eu posso não ter duto, né? Normalmente tem um duto, só que esse duto não pode ser muito longo, tal, né? E tem algumas desvantagens que daqui a pouco eu vou mostrar, né? Uma delas é se o espaço for muito grande, né? Se tiver uma área muito grande para climatizar, né, fica meio complicado usar muitos rooftops, né, para você climatizar, deixar homogêneo o local, né? Acaba dando problema. Oi? Esse ar refrigerado ele sai por duplo, com telhado, hein? Peraí, você consegue repetir aí que deu uma... Tá meio... Eu falei que o suplamento de ar frio dele, como que é?
ciclovia de ar frio por aqui, ó. Aqui, ó, pode ser tanto... Ele questionou se é dutado ou se não é dutado. Ah, tá. Pode ser ou não. Normalmente a gente faz um duto, mas não pode ser um duto muito longo. Tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? Por exemplo, que nem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem a saída. Isso, tá? Então ele vai para o duto, mas o duto não é muito longo, né? Tá? Deixa eu pegar uma outra figura aqui, só um minutinho. Deixa eu só descompartilhar. Deixa eu só responder uma coisa aqui, rapidinho aqui. Tem alguém que fez uma pergunta aqui. O Daniel está aqui perguntando aqui se o professor está na tela do selfie mesmo. Não, eu já estava mostrando um rooftop aí, Daniel. Tem que dar uma olhada aí se não está travando sua tela aí, tá? Que eu estou mudando de tela aqui, conforme vem a pergunta, eu vou mudando de tela aqui. Professor. Oi. No caso aí, os ar-condicionados portáteis, eles estão na categoria do ACJ lá, mesmo princípio, é isso? Ele é uma categoria, ele é um autocontenido, né, que a gente chama, né? Ele é um autônomo, né? Ele é como se fosse um ACJ, só que ele não está na parede, né? Ele é montado num gabinete, né? E aí você tem que ter uma saída para o ar quente, né? Só que você não faz um buraco na parede. Normalmente o que ele tem? Tem um mangueirão ali, né? Uma tubulaçãozinha ali que você põe na janela, né? Alguns desses daí, né? Eles vendem com uma placa, né? Ou você compra essa placa também, né? Que você põe na janela. Deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho disso aqui. Qual que é a tela que eu tô? Essa aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu já vou mostrar também esse cara, mas Já assim, faz né? parte dele. Então, mas como é que funciona, né? Ele tem aqui a janela aqui, né? Ó, a janela da tua casa, né? Certo? Imagina que a janela de persiana, então ele vende, né? Vende ou vem junto com ele uma placa. Você põe lá na sua janela que tem um furo aqui, certo? E aí você pega o seu ar-condicionado está aqui, né? Vou colocar aqui o ar-condicionado aqui assim, né? Está aqui. Tem lá um visor aqui, enfim, né? E aí tem esse tubo dele, né? Que é o do condensador, vamos dizer assim, que você pega ele e joga aqui, né? Certo? Então é assim que ele funciona, né? Eu sei que tem gente, né, que compra esses portáteis, né? Inclusive eu conheço gente aqui perto de casa que tem isso aí também, né? E vai lá na parede da casa, né? Vai lá na parede da casa e faz, né? No canto da parede ali, né? Faz um furo, né? Que é bem menor do que um furo para colocar um ACJ, né? Tá? Beleza. Beleza? Joia. Deixa eu só ver aqui se eu vou só pegar aqui uma imagem de um rooftop aqui com duto, só para mostrar só um minutinho aí. Só deixa eu entrar no site aqui, eu já mostro aqui, vou ficar um tempinho quieto aqui para achar o lugar aqui. Estou entrando aqui numa biblioteca virtual. Aí eu vou pegar lá, abrir o livro e vou mostrar dentro do livro uma figura dessa, né? Lá naquele Poupa-Tempo ali de Itaquera, né? Se eu não me engano, tem um rooftop lá também, se eu não me engano, né? Deixa eu só ver aqui. Mas aí deu para entender já, professor. Deu, né? Pelo telhado, né? Tipo aquele lanterninho, só que um ar-condicionado, né? No lugar de um lanterninho seria um ar-condicionado. Isso. Estaria fazendo a função lá de um lanterninho, então. Né? Isso No aí. termos leigos.
Isso. Dizendo assim. Joia. Isso aí. Deixa eu só, não, mas eu quero mostrar aqui, rapidinho, aqui, só para que aí eu mostro o aparelho. Quero mostrar o tipo self-contained. Deixa eu ver aqui. É só ver se tem aqui. Aqui, para papá. Ok, só um segundinho. Só um segundo aí que aparece um monte de coisa aqui, só não aparece o que eu quero. Ar-condicionado, sistemas remotos. Deixa eu ver aqui. Não é exatamente o que eu quero mostrar, mas enfim, é o que eu consegui achar agora e como eu não lembro de cabeça o número da página e tal, fica um pouco mais difícil, né? Tá, mas, ó, basicamente assim, né? Não exatamente esse cara aqui, mas ele pode ter um duto, tá vendo? Tá? Ele pode ter um duto que depois faz uma divisão, tá ok? Tá? E aí faz uma divisão. Não exatamente esse daqui, tá? Esse aqui é um equipamento um pouco maior, né? Tá? Mas, enfim, né? Basicamente esse cara aqui, né? Esse aqui é esse cara aqui, ó, tá? Mas não é bem esse que eu queria mostrar, mas tem aqui um rooftop, mas eu não lembro mais em que página que é. Isso aqui é daquele livro dos irmãos Miller, né? É esse livro aqui, ó, Ar-condicionado e refrigeração. Depois eu dou uma olhada lá no livro lá e procuro qual que é a página que tá, né? Não vou conseguir lembrar agora de parede, de cabeça aqui, qual que é a página que tá lá, ok? Beleza? Joia. Vamos voltar aqui. Onde é que eu tô aqui? Eu tô aqui. Ok. Então, isso daí, né, é uma expansão direta autônomo, né, tal, que a gente chama de rooftop, ok? E a gente chama isso aqui de self, né? A gente está colocando autônomo aqui, que é por conta do tipo de denominação que a gente está dando aí, né? No nosso caso, ok? A gente pode ter, né, os de expansão direta separados. Separado é split. Split significa separado, né? Tá? E ele pode ser um single split, né? Ou seja, um split comum, igual esses que a gente conhece, ou ele pode ser multi-split, né? Então, uma única unidade externa para algumas unidades internas, ou VRV. Todos esses daqui fazem parte da expansão direta separada, ou seja, são variantes aqui, né, de split. Splitão, todos eles são variantes desse tipo de equipamento. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar daqui e vou mostrar os equipamentos. E aí a gente vai continuando de lá para mostrar alguns equipamentos e depois alguns sistemas de climatização. Então, vamos lá. Beleza. Vamos pegar aqui. Deixa eu só colocar o outro no modo de apresentação, só um minutinho. Deixa eu tirar esse aqui do modo de apresentação. Sai do modo de apresentação. Certo. Só um segundinho, segundo. Ok.
Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu só voltar aqui, várias telas. Vamos lá. Ok. Aqui, tudo isso aqui já falamos. Aqui, ó, né? Então, isso aqui, ó, é, né, um split, né? Tá? Simbolicamente mostrando, né? Então, eu tenho uma unidade que é montada dentro do ambiente e uma unidade que está montada fora do ambiente, né? Normalmente a gente chama de evaporadora dentro do ambiente, condensadora fora do ambiente, mas como a gente pode ter quente e frio, então de unidade interna e unidade externa, né? Então aqui é uma linha, né, de refrigerante, sai do condensador, passa lá no dispositivo de expansão, então ele vai reduzir temperatura e pressão, passa no evaporador, recebe, né, troca calor com o ar do ambiente, né, evapora, vem para uma linha frigorífica, vai no compressor, que comprime, eleva a temperatura e pressão, de forma que condensa lá, né, com o ambiente externo. Pode ser de condensação a ar ou de condensação a água, né, tá? Mas é um exemplo típico aí, né, de expansão direta quando, né, ele é separado, tá? Então, o split para a gente é separado, certo? Então, tá aí, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, né, uma unidade condensadora e uma unidade evaporadora e os tubos de interligação frigorífica, né? Tá? Esses tubos aqui têm critério para montagem, né? Tem que obedecer a uma certa regra de distância e tal, né? Então, não dá para montar do jeito que quer, né? Por isso que a gente precisa pagar uma pessoa para fazer isso, né? Normalmente paga lá um técnico que vai lá e faz a instalação para o usuário final, né? Tá? O usuário final não tem essa habilidade e nem tem ferramenta na casa dele para fazer isso daí, né? Ok? Aqui direto eu já mostrei, né? Deixa eu só mostrar aqui. Então aqui, né, são alguns de expansão direta, a gente já falou do ar-condicionado de janela, split e self, né? Self-contained, né? Tá? Isso aqui são características, né, de tipos de equipamentos de expansão direta. Quando a gente mostra esses caras aí, depois eu volto na expansão direta ali, indireta, deixa eu só mostrar o que eu quero aqui. E aí eu tô pulando aqui porque, como eu falei para vocês, eu estou mudando a minha apresentação, estou dando uma melhorada ali nele lá, né? Então, ele pode ser expansão direta com ou sem, né, com condensação a ar ou com condensação a água. Então, esse caso aqui, ó, é um equipamento de expansão direta. Então, tá aqui, ó, certo? Tá aqui ocorrendo expansão direta, mas a condensação desse cara aqui é a água, ok? Então, utilizando uma torre de resfriamento. Então, a gente pode ter, né, com condensação a água. Hoje em dia, né, o próprio Self já é, né, um equipamento em desuso, né, assim, pouco utilizado por conta que, né, os outros equipamentos mais atuais aí, né, alguns splitões e até os próprios VRV, né, eles já cumprem um papel, né, tá? Mas era um equipamento razoavelmente interessante, né, tá? Você pode ter ele, né, no ambiente ou para, né, alguns ambientes, né? Então aqui, esse aqui é conduto, né? Então o ar, né, vem, é resfriado, é ventilado para dentro de um duto e é, né, é distribuído por duto para dentro, né, para os ambientes do andar, né? Só que o problema desse cara aqui é que ele vai ter que ter uma torre, né? Tá? Então, normalmente, né, dependendo da capacidade, se dá preferência para condensação a ar, né? Quando é condensação a ar, então aqui, né, eu tenho uma unidade, eu tenho um trocador de calor que tem um ventilador, vamos dizer assim, que está soprando ali, né, o ar para trocar calor com esse trocador de calor aqui, e aí esquenta o ar e esfria, né, o fluido refrigerante. Ok? Então eu posso não ter com condensação a ar ou condensação a água, né? Aqui a estratégia, né? Então isso aqui também ainda, né, é uma expansão direta, tá? Mas aqui
né, é um fluido refrigerante variável, né, então VRV, né, vazão de refrigerante variável, então eu vou variar a vazão de refrigerante, né, e aí essa é a grande, né, sacada desses caras aí, que como eu consigo variar a vazão de refrigerante, eu consigo então modular a temperatura do ambiente, né? Eu consigo controlar melhor a temperatura do ambiente, né, mandando mais ou menos vazão de refrigerante. Ele é mais bem controlado do que os sistemas, né, de split, né, comum e tal, né, ele tem um controle melhor de vazão. Além do mais, né, esse tipo de equipamento eu ainda posso ter, né, para uma mesma unidade externa, né, uma mesma unidade condensadora externa, eu posso ter unidades internas que estão resfriando e outros que estão aquecendo, né? Para isso, né, eu tenho aqui uma linha de não, tenho as linhas de descarga e de sucção e de refrigerante, né? Elas vão interligar aqui com essa caixinha, né? E essa caixinha vai fazer a modulação de que tipo de situação que essa máquina vai precisar. Então, por exemplo, se ele quer quente, eu tenho uma linha de descarga que está quente, eu mando um fluido mais quente, aí eu esquento o ambiente. Se eu quero frio, linha de fluido refrigerante. Então, eu consigo modular isso daí, né? E aí eu consigo ter vários, né, ambientes diferentes sendo controlados por uma única unidade externa, né? Tá? Isso daí, ele não é milagroso, então ele tem limite, né? Se você pegar, deixa eu só, depois eu volto aqui, tá? Eu vou só fazer uma coisinha aqui rapidinho, aqui, ó, tá? O que acontece? A gente tem limites de instalação, né? Tá? Que aí você tem que acompanhar lá do fabricante. Então, por exemplo, né, aqui tem as unidades internas e aqui tem as unidades externas, existe 2 critérios que são básicos que você tem que obedecer, né? Primeiro, distância máxima entre a unidade interna e a unidade externa. Então, existe, né, um critério. Basicamente, os fabricantes estão dentro de uma mesma faixa de distância, né, desse comprimento. Mas tem que observar lá o do seu fabricante. Às vezes o dele tem uma tecnologia um pouco melhor, ele consegue atender a uma distância um pouco maior, né? No caso lá de água gelada, o céu é o limite, né? No caso de VRV, não, né? Então ele diz aqui, tá vendo? Desnível, esse fabricante aqui, que eu não tirei o nome, né? Porque, como eu disse para vocês, eu não ganho nada com isso, então não adianta ficar fazendo um monte de propaganda, né? Quando tem a propaganda, de novo, né? Não é que eu estou dizendo que aquele fabricante é melhor, pior, né? Eu estou dizendo que é um exemplo, né? Então, lá, desnível entre unidade condensadora e unidade evaporadora. Então, 50 metros quando a unidade condensadora está acima da unidade evaporadora e 40 metros quando a unidade condensadora está abaixo da unidade evaporadora. Então, você tem que obedecer, né, esse critério. Então, isso já é uma restrição desse tipo de equipamento. Então, por exemplo, se é um edifício comercial, né, se é um prédio comercial com vários andares, já começa a ficar, né, já começa a ter uma restrição. Outra restrição que a gente tem é do comprimento de tubulação, né, dentro da unidade externa até a unidade interna. Então, olha lá, comprimento máximo da tubulação desse fabricante, ó, 165 metros. Parece uma distância muito grande, mas se você imaginar que tem shaft, que você tem que pegar e fazer curva nesse cara, você vai perceber que não é tão distante assim, né? Tá? Tem outros critérios também, por exemplo, desnível máximo entre unidades, né? Então, no máximo, 15 metros para esse fabricante, ok? Então, são critérios que a gente tem que obedecer. Então, assim, não é que o sistema VRV, ele resolve todos os problemas do mundo, né? Tá? Tem aí, né, algumas limitações, né? Ainda quando eu vou trabalhar com uma carga, com vários equipamentos também, cada fabricante tem, né, uma regra, né, para você saber aí quantos equipamentos externos você vai precisar, porque ele vai perdendo eficiência, né, tá?
que mais aqui sobre expansão direta? Bom, a gente já falou do ar-condicionado de janela, né? Tá, já falou das desvantagens dele e as vantagens, né? Esse aqui é o portátil, né? Que alguém me perguntou, eu não lembro mais quem foi que me perguntou, deixa eu ver se eu vejo na foto aqui. Quem foi que me perguntou, que falou do de janela? Foi eu, Márcio. Foi o Márcio, falou, Márcio. Que eu estava tentando lembrar quem que tinha me falado. É isso aqui, né? Ele cumpre um papel, mas, de novo, né, ele está longe de ser um projeto de ar-condicionado, né? Para um ambiente pequeno, ele resolve o problema lá, né? Essa aqui é aquela mangueira que eu comentei, né, aquele duto de saída, né? Então, normalmente, né, os caras ou vêm junto com o ar-condicionado, ou você compra, né? Vem uma peça assim, um furo, né, que é do diâmetro desse cara aqui. Então aí a janela ela já não fecha mais toda, né? Ela fecha até essa posição. Se for uma persiana, por exemplo, aquelas janelas tipo persiana, né? Aí fecha até aqui. Aí aqui embaixo fica essa peça aí, meio que de plástico lá, né? Uma coisa assim, tá? Então ela tem mais ou menos aí uma função similar, né, ao ACJ, né? O Split System, né, que é o que a gente acabou de ver, então ela tem aplicações diversas, né? Eu posso aplicar ela em vários dos mesmos lugares onde eu aplico o ACJ, tá? Mas ele tem algumas vantagens em relação ao ar-condicionado de janela. Primeiro, deixa eu pegar aqui, né, o pointer. Ar-condicionado, né, um ambiente, né, não precisa de fronteira externa, então a gente não precisa fazer um buraco grande na parede, a gente vai precisar fazer um furo na parede, né, porque a gente precisa passar a linha de refrigerante, mas já não é mais um buraco do tamanho do equipamento, né? Então isso já é uma vantagem. Menor ruído, né? Existem equipamentos aí que você compra, os mais atuais, eles têm aquele função sleep, né, função soneca, né, coisa assim, né, e aí na hora de dormir você vai lá, né, e põe nessa função e ele fica menos ruído ainda, né, tá? A unidade interna pode ser posicionada para uma melhor distribuição do ar. O que você quer dizer com esse cara aqui? Que é o seguinte, lá no ACJ, né, você tem que fazer um buraco na parede. E aí, por conta de ter que fazer um buraco na parede, né, não é qualquer lugar que você consegue fazer um furo grande na parede, um buraco lá, né, porque você tem problema estrutural, né? E amanhã você quer mudar, você vai ter que fazer um outro buraco na parede. Então, aqui não, né? Aqui é um furo, né? Amanhã ficou ruim, tampa com um furo lá, um espaço menor, né? E faço em outro lugar, fica um pouco mais fácil para posicionar, né? Tá? O problema é só o seguinte, às vezes a melhor posição para colocar esse equipamento, né, a unidade interna, vai trazer para a gente dois outros problemas, que é a linha de refrigerante, né, a tubulação vai ficar mais comprida, né, e o dreno, né, também vai ficar mais longe, né. Então, são esses, mas a gente pode posicionar onde a gente quiser, só que pode causar, né, um problema que é esse de depois você ter que ter fazer um rasgo na parede para poder levar um dreno até lá um lugar específico, né, que ficou mais longe, e também, né, a linha de refrigerante também pode ficar um pouco maior, né? Então isso daí pode ser um problema, né? Ok? Professor. Oi, pode falar. Esse modelo que o senhor está comentando aí, o Split, ele tem medida mínima de tubulação e referente ao nível também da unidade interna e unidade externa. Isso mesmo. Ela pode estar abaixo da interna ou acima? Tem algum problema em relação a isso ou não? Não, você pode montar tanto abaixo quanto acima, mas para cada um desses aí tem um critério de instalação. Tá? Você pegar o fabricante, vamos pegar um fabricante aqui que tem aqui no meu material aqui. Você vai ver que o fabricante vai mostrar para você, dependendo do tipo de instalação, qual que são as distâncias que você tem que obedecer, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Se eu não achar aqui rapidinho aqui, eu mostro depois do intervalo, que eu tenho
tudo isso aqui porque sempre alguém me pergunta essa mesma coisa que você perguntou. Inclusive, lá na FATEC Itaquera, antes da pandemia, vocês tiveram aula no semestre passado lá no laboratório de ar-condicionado, não tiveram? Não, só uma aula só e não era. Vocês falaram que quando tinha máquina térmica teve aula sim, professor, lá na sala. Lá no laboratório, lá, né? Isso. Então não tem uns dois. Tem dois totens ali, não tem? Tem dois. Tem dois. Como é que eu posso falar ali? Tem a bancada de ar-condicionado, do lado dela tem dois totens, tem duas placas com ar-condicionado ali, não tem? Tem. Então, aquilo ali era porque a gente tinha uma ideia, né, antes da pandemia, que a gente ia dar lá para os alunos de primeiro semestre uma oficina, tipo uma oficina de ar-condicionado. Então, tipo, o cara chegou lá, aquilo não ia constar na grade, né, porque senão ia ser uma disciplina a mais, mas ia ser tipo uma extensão. Então, o cara entrou lá, ele faz uma provinha ali, bem simples ali, para saber se ele trabalha ou não com isso, tal. E aí, se ele não trabalha ou não com isso, então lá ia fazer ia ter lá, mostrar como é que faz uma instalação de um split, para ter uma ideia, né, de ar-condicionado, assim, e refrigeração, né, entendeu? Para alinhar, né? Só que aí veio a pandemia, e aí o professor que ia, né, dar essa extensão, acabou que ele ampliou também a carga dele, né? Aí depois... Não, ampliou a carga. Ampliou a carga e aí eu não sei o que aconteceu. Depois aí disso daí parou, né, o projeto. Deixa eu pegar aqui. O professor, não está na parte de baixo aí, esse 10 metros máximo de desnível e comprimento 25 metros? Não, então mas é que tem aqui no manual, aqui tem um desenho, é isso que eu quero mostrar aqui, só um segundinho. Só um minutinho, catálogos, cadê os catálogos? Tá aqui. Quando eu não quero, eu acho splitão. Quando eu quero, eu não acho splitão. Agora que eu não quero ele, eu só estou achando um catálogo de splitão. É uma coisa que é do outro mundo, né? Aqui, beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Não estou pedindo para você comprar essa marca, né? Isso aqui é um catálogo de um fabricante, né? Então tem um manual de instalação. O que ele faz aqui? Ó? Ele vai ter aqui, ó, escolha do local de instalação, colocação da unidade interna, passagem de tubulação, tá? Então aqui, ó, ele vai dizer para você como é que você vai fazer isso se caso, né, você tiver com uma unidade acima da outra e, né, as interligações, né? Tá? Então deixa eu pegar aqui, ó. Tá, aqui está falando da tubulação, né, isolamento dela. O dreno, como é que funciona o dreno, tá vendo? Então, como é que você instala esse dreno aí? A montagem da unidade externa, né? Então, as dimensões mínimas aí, né, que a gente tem. Fixação, conexões, e aqui, ó, isso que você perguntou, tá vendo? Então, por exemplo, ó, se tá lá a unidade externa acima da unidade interna, tem as distâncias, tá vendo? Ok? E tem que fazer num sifão, hein? Tem que fazer um sifão sempre, sempre tem que ter sifão. Tem que fazer sifão aí, senão você vai mandar coisa que não deve aí para as máquinas, né? Você tem que ter algum sistema de para não restrição. dar o retorno de líquido. Justamente, senão ele vai parar tudo lá dentro da máquina lá, né? E a gente não quer isso daí, né?
tá? Então, é um sistema de segurança aí, né? Por isso que a gente paga, né, o técnico, né? Por isso que o usuário, né, ele paga. É bem diferente, por exemplo, de ter um portátil, uma CJ, né? Você tem critérios de montagem, né? Tá vendo? Então, mínimo 3 metros, né? Que é maior que 3 metros. Entre a unidade interna e a unidade externa, né? Então, tem aí critérios que têm que ser obedecidos, né? E tem, né? E às vezes você vai ter que ter também o quê? Vai ter que ter ferramenta para fazer tudo isso, né? Para montar, para dobrar, né? Para cunhar, né? Tudo isso aqui tem ferramenta para isso, né? Ok? Tá? Então, são essas coisas aqui que a gente tem, e aí explica lá, né? A gente pode fazer tanto com a unidade interna abaixo quanto acima, né? Beleza? Vamos lá. Que mais aqui? Onde que eu tô? Tô aqui. Beleza. Então, ó. Menor ruído, posicionar onde eu quiser, possibilidade de contar com sistema inverter, né? Variação da quantidade de refrigerante, né? Que é o VRF aí, né? Tá, isso aí, tranquilo, né? Tá? Mas isso aqui, essa frase aqui, ela já não é mais muito, ela já, quer dizer, eu já tenho que tirar desse texto, na verdade, né? Porque o ACJ já também é inverter, né? Certo? Já tem ACJ inverter. Qual que é a desvantagem em relação ao ar-condicionado de janela? O custo é superior, a instalação mais complexa, né? A gente comentou agora, né? Limitação na distância entre unidades, né? Tá? E maior possibilidade de vazamento de filtro refrigerante. Isso daqui, né, caso o cara não instale direito, né, a gente tem problemas, né? Faixa média de trabalho, né, de capacidade até 5 TR, tá? E a gente pode ter, né, vários tipos, né? High wall, piso teto, né? Então tem vários modelos aí existentes para, né, o split. Tá? Esse aqui é um exemplo aqui de unidade condensadora, ok? Deixa eu ver aqui, que mais? Aqui são as variações do split, né? Então a gente tem variações. A gente tem aquele, né, o built-in, né, que é aquele que vai no forro, né? Que é esse cara aqui. Isso aqui é bastante usado em hotel, né? Lá no Isso aí eu laboratório. sofro crédito isso aí. Por quê? Porque os caras montam e não dá para fazer manutenção, né? Dimensionamento, duto é maior do que quando chega lá na vazão, sai quase nada de vazão. Tem uma sala. Então, mas aí precisa ver por conta da vazão total, né? Tem que ver a perda de carga, né? A gente teve que trocar de máquina lá, uma sala lá, porque não saía nada de vazão. Colocamos uma máquina maior. Então. Foi mais negócio de obra mesmo. Então, mas o que acontece aí, né? Quando acontece isso daí, lembra que a gente comentou lá das vazões? A gente falou isso daí quando a gente estava calculando vazão total, né? Se você pega, às vezes a vazão que foi calculada lá, né? Você tem um ΔT grande, né? Ou seja, a temperatura de insuflamento para a temperatura da sala é relativamente grande para aquela capacidade que você tem aqui. E aí o que acontece? Você insufla, só que o ar, ele não consegue vencer as perdas de carga, entendeu? Então, às vezes é isso aí que está acontecendo lá, né? Eu não conheço... É isso mesmo. né? Aí você tem que pegar duas coisas. Ou você mexe no ΔT, que o cara não vai fazer, porque senão ele vai ter que mexer na máquina principal, né? Mas seria o melhor, né? Ele mexe no ΔT porque vai aumentar a vazão, e aí ele atende. Ou então vai ter que ir lá na máquina lá e colocar uma máquina maior do que o que precisa para ter uma perda de carga menor, né? Ou mexer no filtro às vezes, né? Às vezes diminui lá o filtro, só que tem que ser diminuir dentro do que a norma exige, né? Tipo, às vezes Não, o filtro... o cliente optou por trocar a máquina mesmo, colocar uma mais potente lá. né? Resolveu o problema. Então, porque aí ele tem mais potência, mais força, né? Mais potência para empurrar o ar, né?
Esse é um problema de projeto, né? O que o pessoal basicamente reclama quando tem esse cara aqui, que é o seguinte, como é que monta isso daí? Você chega lá no hotel lá, né? Aqui, né? Seu quarto, né? Certo? Você pegar aqui é uma porta, né? Que tá a entrada aqui, é uma porta aqui. E aqui o piso tá, piso não, o teto tá rebaixado aqui, né? Normalmente tá assim. Ok? Tá rebaixado aqui. Desse jeito aqui. O que que tá montado aqui? Esse cara aí. Só que aí os caras, né? Então ele tá montado aqui, né? Você, quando entra, você vê uma grelha, né? Né, se você olhar, vamos supor que isso aqui fosse, se você estivesse vendo de frente aqui, vamos supor que isso aqui fosse, não, esse cara estivesse de frente, você estaria vendo aqui uma grelha aqui, né? Certo? Teria uma grelha aqui que, uma ou duas grelhas, que é esse cara aí. Mas qual que é o problema que os caras relatam para mim, né, mecânico, quando tem esse cara aí em hotel? É que eles montam esse negócio, né, praticamente a máquina está aqui assim, ó. Ela é quase do tamanho do espaço aqui. Quando dá problema, você não tem espaço para fazer manutenção, né? Fica muito curtinho. É uma reclamação aí do pessoal, né? Por conta do espaço para fazer, né? A manutenção. Esse é no caso lá no prédio, elas são tudo dutadas. Tudo mas duplo, mesmo assim, né? ela fica ruim. É tudo duto, mas mesmo assim é meio complicado para fazer manutenção nela. Né? Algumas tem um espaço assim, mais ou menos, agora tem outras que tem que cortar forro de gesso lá, que os caras da obra fez gesso e viram que não tinha máquina. E não perceberam a máquina lá e encheram de sanca de gesso. Sei. Aí tem que ir lá cortar o gesso e depois aí vai lá ter que arrumar lá, né? Corta, não pode deixar saltão. Né? Aí fica aquela beleza, é isso mesmo. Aqui atrás, aqui, né? Às vezes acontece também, ele tem tipo uma bomba, né? Que é tipo um dreno, e às vezes ele dá problema, né? E aí pinga aqui, né? Aí fica manchando o gesso, né? Também acontece. Tem um ladrão aí que você tira. Ela tem lá é LG, então tem a bombinha já própria dela. Uhum. Só que aí tem um ladrão aí mesmo, quando a bombinha para, tem que tirar água por aí. Tem que ir lá e mexer, né? Isso mesmo. Aí... Eu fiz uma obra, professor, no hospital, e os caras colocaram uma built-in dessa daí, ficaram 12 anos sem dar manutenção. Beleza, hein? Quando tirou, cara, tinha até umas fotos disso aí. Eu não sei se eu acho aqui, mas feio, hein? Tinha até rato nadando lá. Tinha barata. O pior é a contaminação microbiana, né? Mas isso é o mínimo, né? Porque se não faz manutenção, tá todo mundo aqui dentro, né? E aí ninguém percebeu que o ar não estava saindo. É hospital, né, professor? É hospital, né? Que aí é o seguinte, você já entra lá e já sai já com mais resistência, né? Que se você conseguir resistir a esse ar que sai daqui depois de 12 anos, né? Mas são os casos, né? É o dia a dia, né? Professor, não tem muito o que fazer. Oi, pode falar. Sabe, por exemplo, o Maurício falou que eles vão fazer lá a troca da máquina no serviço dele, né? Colocar uma de maior potência. Aí vai ter aquela velha história, né? O cara que senta próximo à primeira boca já vai começar a reclamar que tá muito frio. O que acontece Porque o cara, pelo que ele falou, o duto tá tudo direto. O que acontece é o seguinte, eu não sei como é que é, que às vezes o que acontece? Às vezes ele tem um duto, e depois lá na saída ele tem tipo um difusor, né? Aí você consegue regular lá na saída, né? Você consegue regular a vazão na saída. Só que o que acontece? O balanceamento fica mais complicado, né? Os caras chamam de TAB, né? Que é o balanceamento, né? TAB. Ele começa a ficar mais complicado, porque se ele tem, vamos supor que tem, sei lá, 3 saídas, vai? Se essas saídas aqui ela tem registro, se eu aumentei a potência aqui, teoricamente ali, né, ele está jogando mais ar aqui para dentro, né?
Então, o que vai acontecer? Eu venho aqui e mexo nesse registro aqui, ok? Aí eu acerto aqui a vazão de ar desse registro. Aí eu venho nesse daqui e mexo nesse daqui. Só que se a vazão for muito grande, não sei como é que funciona lá, quando chega nesse daqui, eu tenho que quase estrangular ele, entendeu? Aí quando eu estrangulo ele tem que abrir esse aqui um pouquinho mais. E aí fica ali aquele jogo, né, de fecha registro, abre registro, fecha registro, até acertar, né? Ixi, professor, lá o problema é que a vazão era pouca lá. Então. Aí era o duto era muito grande, o ar se perdia tudo dentro dos dutos. Aí tinha 5 difusor, aí não saía quase nada de ar. Era esse o problema, a vazão era muito pouca. Então, mas aí se a vazão era pouca é porque não fez essa conta aqui, né? Certo? Sim. Tem que ter feito isso aqui, né? Foi lá e fez o quê? Pegou. Pega qualquer máquina. Qual que é a máquina? Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer o projeto, a gente tem que olhar carga e vazão, né? Certo? O cara foi lá, calculou a carga térmica, aí pega um equipamento que dá a carga, só que e a vazão? Entendeu? Aí acontece daí, aí compra uma máquina agora lá que, sei lá que tamanho que tem, aí às vezes a máquina agora está trabalhando lá com 40, no máximo, se tiver trabalhando às vezes com 50% da carga, né? Para atender a vazão. No projeto estava para colocar uma máquina lá de 24 mil. Aí, quando a gente foi ver a máquina, na especificação dela era de 13. Então, quer dizer, você podia ter comprado duas de 13, 26, e ia trabalhar com as duas com uma carga parcial boa, né? Mas aí talvez não tenha nem espaço para colocar, né? Aí colocaram lá uma de 30 agora. Aí tá resolvendo o problema agora. Agora resolveu, né? Só que a máquina está trabalhando... ela vai durar... a empresa vai fechar, o prédio vai cair e a máquina vai estar lá, né? Porque ela deve estar trabalhando bem... né, com um fator de carga bem baixo, né? Isso mesmo. Baixinho. São coisas que acontecem no projeto, né? Fazer o quê? Então, a gente tem esse built-in aí, né? Tem esse aqui que é o cassete, certo? O cassete pode ter 1, 2, 3, 4 saídas, né? Tá? Então, a gente tem aí até 4 saídas, né? Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 saídas. Existe também, né, 360 graus, né? Se você olhou lá no laboratório quando você estava lá, tem uma lá do patrocinador daquele ambiente que ele é 360. Ele não é saída, né, comum, né? Ele é um disco, né? Tá, 360 graus, né? Temos multi-split. Né? O que é um multi-split? É quando tem uma única unidade condensadora para, né, algumas unidades evaporadoras. Né? A gente tem aí, em média, 3, mas a gente tem fabricante que faz até 5 unidades internas. Né? Tá? E tem o split para adulto que a gente chama de splitão, né? Que são esses caras aqui. Esse cara aqui a gente chama de splitão. Então ele é indicado aonde? Instalações onde se deseja atender vários ambientes com o mesmo equipamento. Ou onde se deseja uma melhor distribuição do ar, porque lembra que o split não tem uma boa distribuição do ar, né? Esses equipamentos possuem uma pressão disponível maior na descarga de ar, né? Então, justamente para poder atender o duto, né? E pode ser, né, encarados como opção, né, ao equipamento tipo self-contained, né, que é o que acontece, né, hoje eles são opção, né, em relação aos self. Deixa eu ver como é que a gente está aqui no horário aqui, porque eu acho que já está no recreio já. Oi? 20h44. Splitão aí são as duas máquinas estão juntas lá, né? As duas unidades. Aí ele vai por duto, é isso? Ele pode ser incorporado ou ele pode ser separado, tá? No caso que splitão, né? Split, né? Separado, né? Tá aqui, ó. Unidade evaporadora, ó, unidade condensadora, tá vendo? Tá?
Aí aqui está o compressor, né? Aqui está a nossa linha de sucção, linha de líquido, né? Tá? Olha aqui, ó. Unidade condensadora e unidade evaporadora. Tá ok? Tá? Porque é split, né? Dividido, né? Só que é uma máquina maior, né? Aí eu posso, aqui, né? Ó, eu posso sair, posso ter uma saída frontal, posso ter uma saída superior, né? Por cima, então pode ser um duto por aqui, pode ser um duto por aqui, né? Tem várias configurações possíveis, né? Tá? Mas ele é uma alternativa porque, né, ele tem mais capacidade, né? Uma capacidade bem maior, né? Em relação ao split, né? Tá? Então ele tem uma capacidade bem maior, né? Eu consigo atender aí uma carga maior e eu consigo, né, também fazer uma distribuição por duto melhor, né? Tá? Distribuição de duto por duto de ar, ok? E aí lá nos ambientes que ele atende, como que a pessoa controla lá essa vazão? Difusor também? Como que é isso aí? Então, como ele é uma única máquina, todos os ambientes têm um único controle, né? É tudo como se fosse tudo uma única zona térmica, né? Tá? Então ele vai jogar lá o ar lá para dentro do jeito que ele do jeito que ele foi controlado, do jeito que ele foi comandado, né? Ele tem um controle só, né? Todo mundo é uma única zona térmica. Então ele vai enviar o ar por duto para o ambiente, ok? Tá? E aí, lá no ambiente, eu tenho lá, né? Pode ser grelha, pode ser um difusor, né, onde ele vai jogar isso aqui para dentro do ambiente. Tá? Não, no ambiente você não consegue individualizar isso. Não, os ambientes individuais você não consegue controlar, né? Tá? Porque aí você teria que ter um desse aqui para cada ambiente. Então, isso daqui, por exemplo, eu tenho um andar. Tem um andar aqui. Agora, professor, Vou sistemas parar. que você consegue colocar VAV, né? Aquele vazão de ar variável, né? O vazão de para ar fechar, né? Dentro do. Isso, Fechar dentro isso. Dentro do ambiente, né? Isso. Mas a máquina, ela continua mandando a mesma quantidade, né? A máquina está aqui, né? A máquina, ela vai ter um duto aqui, você pode fazer assim, por exemplo, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, ele está mandando uma vazão única, tá? E você não tem como regular isso daí, porque ele é um split, né? Tá? Não tem muito controle. O que você pode fazer, é isso que o Matheus falou, é lá no ambiente, você regular no ambiente, né? É um damper do ambiente, que é uma vazão de ar variável, né? Você regula a vazão que você precisa, né? Deu para entender? Entendi. Beleza. O professor, Oi. esse que eu falei, ele é como se fosse uma porta abre e fecha, e você coloca um controlador dentro da sala. Aí, tipo assim, eu quero ligar o ar-condicionado, né? Aí você vai lá, liga, ele vai liberar a passagem dentro do duto, com o duto já ligado, entendeu? Sim, eu vou mostrar isso daqui para frente, que são os sistemas, né? Os sistemas de ar-condicionado, né? Deixa eu ver se está para cá ou para lá. Isso aqui, ó. Certo? É isso aí mesmo. Né, tipo dumper motorizado? Tipo um dumper motorizado, né? Ele vai ter um controle. Aí, aqui neste caso, eu vou, né? Depois do intervalo a gente fala desse cara aqui. O que ele tem aqui? Aqui, ó, a vazão da máquina é constante. A vazão é constante. Só que aqui dentro do ambiente, eu ponho um termostato. Então, quer dizer, cada ambiente é uma zona térmica, entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Dependendo do ambiente, a condição do ambiente, temperatura, ele vai mandar um sinal aqui, e aí esse damper aqui, ou ele abre mais, ou ele fecha, ele vai regulando a vazão de ar que vai entrando para cá. Beleza? Professor. Oi. Você vai falar depois sobre isso, né? Mas quando esse damper regula e fecha, já a pressão não vai ficar alta no duto? Não, então, mas aí a gente tem, o que acontece? Aqui, ó, continua passando, né? Certo? O que tem lá na frente, você pode fazer duas formas, né? Ou faz um retorno aqui, ou aqui na máquina, né? Vamos pegar, eu vou mostrar isso aqui, tá? Mas aqui tem a máquina aqui, ó, né?
eu faço, aqui está meu duto principal, e aqui eu tenho um bypass. Eu ponho uma válvula aqui, ó, que retorna, entendeu? Quando a pressão aumenta, por exemplo, esse cara fechou um pouco, e foi para cá, está fechando. A pressão aqui aumentou um pouquinho, o que acontece com essa válvula? É uma válvula de alívio, ela vai liberar um pouco a passagem. Então, o excesso passa por aqui. E aí eu mantenho a linha pressurizada na mesma pressão. Ok? Entendi. Beleza? Joia. Vamos fazer um recreio aí, né? Tá? Fazer um recreio aí. Que hora que é agora aqui? Deixa eu ver aqui. São 8h50, que é para voltar. Vamos voltar 9h10 aí.